Graça e paz. Quero compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis. Faremos a leitura do capítulo 3, dos versos 1 a 9, que diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondendo-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim, chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estás? Que Deus abençoe assim a sua palavra. Quando nós olhamos para a história da criação do homem, nós percebemos claramente de que Deus deu ao homem a capacidade de pensar, a capacidade de sentir e a capacidade de ter vontade própria, assim como ele tem na sua essência e na sua natureza. E Deus deixou bem claro ao homem, aqui, logo na criação, de que ele não poderia ser guiado pelas emoções. Portanto, Deus deixou bem claro ao homem, através da primeira ordem, da primeira lei, do primeiro mandamento que ele deu ao homem no paraíso, para que este não pudesse ser guiado pelos impulsos e pelos desejos do seu coração. Veja no capítulo 2, versículo 15 e 16. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós percebemos aqui, nesse primeiro mandamento que Deus dera ao homem, é exatamente aquilo que nós estamos pensando aqui. Existe a lei determinada, estabelecida, que serve para guiar a nossa vida, para reger a nossa história e para dar um sentido mais claro e objetivo para tudo aquilo que nós temos que fazer enquanto homens, enquanto seres humanos. Mas também existe o coração, e não é ilegítimo nós podermos viver o sentimento do nosso coração. Mas o que Deus mostra aqui através da sua palavra é de que o coração não pode ser aquele quem dá para nós a última palavra. O coração do homem, queridos, é enganoso. Jeremias 17:9, ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Toda vez que alguma pessoa toma uma decisão apenas baseada nos sentimentos,
nos impulsos e nos desejos do coração, a chance dessa decisão dar errada é muito grande. Isso porque existem as leis estabelecidas e nós temos que viver regidos, como eu disse, pelas leis. Marcos 7, 21, Jesus também alertou quanto aos desejos e aos impulsos do coração. Ele disse, pois do interior do coração dos homens é que procede os seus maus pensamentos. As prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios. E no versículo 23, ele conclui dizendo, todas essas coisas más procedem de dentro e contaminam o homem. Os homens, quando permitem que o seu coração os domine, a primeira coisa que nós observamos e percebemos é que ele automaticamente se afasta de Deus. Foi assim que o povo hebreu, quando foi liberto da escravidão do Egito e entrou no deserto, a caminho da terra prometida, o seu coração estava cheio das coisas do Egito, dos ídolos do Egito, das normas, da maneira com que as pessoas viviam no Egito, da cultura do Egito. E aquilo foi tão forte, impregnou de tal maneira que quando eles se viram libertos da escravidão, ainda assim eles estavam resgatando aquele sentimento que não era legítimo diante de Deus. Por isso que Deus deixou bem claro nos 10 mandamentos, quando ele coloca a lei para que o povo de Israel pudesse ser guiado, para que o povo de Israel pudesse ter como uma direção para suas vidas. No primeiro mandamento ele diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. E quando nós então olhamos para os homens do dia de hoje, e quando nós olhamos também para as nossas vidas, nós precisamos entender claramente de que existe uma lei, existe a palavra do Senhor que tem que dar sentido, significado e direção para as nossas vidas. Provérbios, capítulo 16, versículo 9 diz, em sua alma o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os passos. Que você possa permitir ser guiado pela palavra do Senhor. Que você possa sempre colocar diante de todas as suas decisões, em primeiro lugar, a voz do Senhor. Por isso que Jesus nos deixou em Mateus 6,33, aquela palavra tão maravilhosa que ambos, eu e você, conhecemos de cor, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque essas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, ser-vos-ão acrescentadas. Que sejamos guiados pela palavra do Senhor, porque ela é o manual para as nossas vidas, é um manual do ser humano. Que o nosso coração, os desejos do nosso coração, aquilo que nós temos como sonhos e planos, possam, antes de nós colocarmos em prática, nós apresentarmos cada um deles diante do Senhor para saber o que Ele tem para nós em relação à sua palavra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.